Palestras virtuais Nova Era. Tema de hoje: influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Expositor: Décio. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Nosso tema de palestra hoje é sobre a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Nessa nossa palestra nós vamos falar sobre as nossas companhias espirituais, tanto para o bem como para o mal. Pois é, geralmente achamos que estamos sozinhos com nossos pensamentos mais profundos. Será? Então vamos aos nossos ensinos de hoje. Os espíritos podem ver o que os encarnados fazem, se derem atenção aos fatos. Há espíritos indiferentes às ações dos homens, que procuram sempre o que lhes satisfaça. No entanto, existem aqueles que se assemelham aos próprios homens e que gostam de assistir aos maus feitos dos semelhantes e propagá-los. Ele vê o que você está fazendo de ruim e, através do que ele está vendo, do que ele está sentindo, do que ele está ouvindo, ele propaga isso. Ele passa para outras pessoas, induz outras pessoas, outros encarnados, inclusive outros desencarnados. Assim são os espíritos desse momento naipe. Observam os encarnados e tomam o tempo necessário para anotações dos malfeitos do que eles cercam, alimentando seus interesses inferiores de maledicência. Mas há também os bons espíritos, que acompanham as criaturas, nossos protetores, nossos familiares desencarnados. Eles vão anotando a caridade que essas fazem. Toda aquela caridade que a gente faz vai sendo anotada. E estimulam a gente para que continuemos fazendo, melhorando assim o padrão nosso espiritual. A criatura está sempre rodeada de testemunhas espirituais. Nós colocamos uma imagem do nosso Chico e o Emmanuel falando com ele. E nós estamos vendo mais embaixo vários rostos, várias carinhas, umas alegres, outras tristes, outras com cara de bravo. Isso aí representa a infinidade de testemunhas espirituais que nós temos ao nosso lado. A gente pensa que está sozinho, Pelo contrário, nós temos uma multidão ao nosso redor. Os espíritos nobres que acompanham seus tutelados, no caso aqui nós mostramos o nosso Emmanuel, eles estimulam as reformas interiores. Eles nos inspiram para a caridade e fazem com que a gente se lembre dos grandes vultos da humanidade, pelos seus exercícios de amor, a grande causa da verdade. Então a gente está ao nosso lado, nosso espírito protetor, espíritos familiares, que estão nos incentivando, estão nos inspirando para a caridade. As classes dos espíritos são numerosas, como certamente são as dos homens que vivem sob o peso da carne, os encarnados. Cada criatura pertence a uma escala espiritual de vida e tem a educação compatível com seu tamanho espiritual. É nesse sentido que a doutrina espírita convida todos os encarnados para melhorarem seus sentimentos, no sentido de que as companhias do mundo espiritual possam se modificar para melhor. Somente somos atraídos para os nossos semelhantes, e somente atraímos
o que vibramos por dentro. Não podemos esconder o que somos. Os nossos pensamentos falam em linguagem que os mais elevados escutam e conhecem, assim, nosso estado mental. Então, os espíritos que estão ao nosso lado, que nos acompanham, tanto os bons como os ruins, eles sabem todos os nossos pensamentos. Nós não conseguimos esconder nada deles. É interessante que também os espíritos que nos cercam, que estão do lado de lá, né? Estão no mundo espiritual, estão fora da carne, eles também têm suas companhias espirituais. E às vezes não percebem, né? Um espírito obsessor, um espírito ruim, um espírito maldoso, ele nem percebe que ao lado dele tem um espírito protetor dele também. E está tentando ajudá-lo a se modificar. Esses espíritos participam dos nossos pensamentos na sutilidade da vida. Eles são sutis quando eles participam e sabem nos dar as respostas das nossas indagações. Tanto os espíritos para o bem como os espíritos para o mal, né? Então, um obsessor, ele vai dar resposta para a gente de modo sutil, através do nosso pensamento, de coisas ruins. Enquanto que os bons, nossos protetores, nossos familiares, sutilmente vão nos passar pensamentos para a nossa melhora. Se somos inferiores, certamente que ficamos envolvidos em ondas de baixa vibração. Agora, se nós somos superiores, nós somos defendidos pelas nossas atitudes no amor universal, que alimentamos e desprendemos para todos os rumos da vida. Quem deseja encobrir a verdade, esconder os seus fatos inferiores, ficando ali no fundo do nosso pensamento, no lugar mais profundo do nosso pensamento, e nós achamos que só nós estamos pensando naquilo, que é uma voz só nossa, está muito enganado, está enganando a si mesmo. E muito pior, querendo enganar a Deus, querendo enganar aos espíritos nossos protetores. Nada fica em segredo com a natureza. Tudo vem à tona na expressão da luz pelas leis de Deus. Mesmo que conseguíssemos enganar os espíritos que nos rodeiam, não adiantaria, porque tudo o que fazemos ou pensamos é gravado pela consciência, que depois o irradia em todas as direções do universo, para espíritos bons, para espíritos ruins, para Deus, para Jesus, enfim, é uma voz que corre o universo inteiro. E a gente nem imagina como a gente está cercado de espíritos e de criaturas ao nosso lado. A doutrina dos espíritos tem a sabedoria que estende até onde se encontram espíritos de todos os tipos, em todos os lugares, no umbral, na crosta terrestre, nas colônias, no universo todo, de todas as classes a propagá-la. Quando descobrimos essas verdades, passamos a melhorar a nós mesmos. Isso também através do estudo, né? Sem cogitar dos malfeitos alheios. E a vida passa a nos interessar, onde a esperança alimenta a alegria de viver. Com Jesus, nós começamos a nos interessar somente pelo bem da humanidade. E se nós somos parte dela, certamente que esse bem vai nos atingir. É a lei do retorno, né? Então, gente, o estudo da doutrina dos espíritos é muito importante. Pois é, veja que interessante. Podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, os espíritos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejam ocultar de vocês mesmos. Ou seja, aquilo que a gente tenta ocultar da gente, a gente acha que é só lá no fundo do nosso pensamento. Não é, não. Eles estão vendo os nossos pensamentos mais secretos. E isso tanto espírito para o bem como espírito para o mal. Nem atos, nem pensamentos se lhe pode dissimular. A gente não pode enganar os espíritos. Assim seria mais fácil nos ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Então, enquanto a pessoa está viva ao nosso lado, a gente consegue ocultar o pensamento, a gente consegue ocultar muita coisa dela.
Mas depois que essa pessoa está do outro lado, a gente não consegue ocultar mais nada. Imaginou você ter ao seu lado uma esposa, um marido, uma mãe, um pai, uma avó, um avô, alguém que desencarnou, ele está do outro lado. Imagina você pensando um monte de abobrinha, um monte de besteira, você pensando em coisas ruins, você pensando em fazer maldade. Você pensa que só você está pensando isso, que isso está só na sua cabecinha, né? Pelo contrário, aquele seu parente que você tanto ama está ali do lado e está escutando tudo, está vendo tudo e está sofrendo com isso. Imagina que sofrimento você passar para o outro lado, o dia que você desencarnar, e ver um filho seu, uma esposa, um marido, ver alguém querido de você pensando coisa ruim, pensando em maldade, querendo fazer algo que não deve ser feito. É terrível, né? E não poder fazer nada é o que é pior. Certamente, quando se julgam muito ocultos, é comum terem ao lado uma multidão de espíritos que os observam. A gente tem uma multidão ao nosso lado, dizem os espíritos, que a gente nem imagina. Vamos agora falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. Tá? A telepatia é fato comum entre os espíritos. Aquilo que a gente conhece aqui como telepatia entre os humanos, né, os seres encarnados, entre os espíritos é comum isso aí. De modo que as vibrações mentais têm voz na dimensão que lhe é própria. Quer dizer, o espírito, na realidade, o mundo espiritual, eles não falam de modo como a gente, né, através da fala, através da voz. A grande parte dos espíritos eles falam através da telepatia. Nós vimos, inclusive, para quem acompanhou o livro Nosso Lar, que em certo momento o André, no começo, quando ele chega lá na colônia, ele chega para o Lísias e fala: você está lendo meu pensamento? Quer dizer, o Lísias está falando com ele, lendo o pensamento dele. Os espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos. No entanto, existem espíritos que não conseguem conhecê-los. Quer dizer, não são todos, né? Tem espíritos que ainda estão numa fase de adaptação no mundo espiritual, ou seja, vamos dizer, quando a gente desencarnar, não vai ser assim de imediato que a gente vai ler pensamento, que a gente vai conseguir ler o pensamento de outros espíritos, não. A gente precisa se adaptar novamente ao mundo espiritual. Esses espíritos, por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais, ainda não conseguem. Tudo se prende à evolução de cada um. Lógico, né? Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não podem fazê-lo com relação àqueles que lhes são superiores. Então, quanto aos inferiores, você pode até manter oculto seu pensamento lá do lado espiritual, quando você estiver lá. Mas aqueles que são superiores você não consegue, que é o caso que nós contamos agora há pouco, do nosso André Luiz com o Lísias, que escutava, que via todos os pensamentos dele. Tudo na vida é uma sucessão de valores na pauta da sabedoria. E tudo isso vai indo até Deus. Nada é oculto que Deus não venha a saber, por ser Ele o Senhor de todas as ciências do universo. No porvir, não tão longe como se pensa, o homem vai dominar a telepatia e poderá conversar à distância, na mais perfeita concordância com os outros. Isso a gente já vê em muitos casos, né? Em casais namorados, a gente vê em marido e mulher que tem uma sintonia muito grande, praticamente conversam às vezes até por telepatia, não precisa nem abrir a boca, um já sabe o que o outro quer, faz o que o outro está desejando. O maior exemplo que nós temos de telepatia são os médiuns, né, que já recebem livros e mais livros por esse processo telepático, né? Na realidade, em alguns casos, o espírito ele utiliza das mãos do médium para psicografar. Em outros casos, como muitos livros que nós temos, o espírito utiliza da telepatia, inspirando o médium através do pensamento.
O espírito pode estar em grandes distâncias e transmitir para os médiuns que eles recebem como se estivessem ouvindo frente a frente, até com mais nitidez. Por exemplo, nós temos uma falange do Dr. Bezerra de Menezes, e a gente vê em vários locais do Brasil, né, e fora do Brasil também, centros espíritas que o médium recebe Dr. Bezerra de Menezes e faz uma psicografia ou passa uma mensagem. Será que o Dr. Bezerra consegue estar em todos esses centros ao mesmo tempo? Não, é uma mensagem telepática, lógico. Ele fica ali na espiritualidade e de lá ele transmite a quantos médiuns ele quiser, através da telepatia, a mensagem necessária. Lógico, ele é um espírito elevado e tem essa faculdade. O treinamento mais comum para a tal mediunidade é a leitura sós. Se você quiser fazer um treinamento para uma psicografia ou uma mensagem, alguma coisa espiritual, e você é um médium bom, você pode fazer um treinamento fazendo uma leitura sós. Nessa leitura sós você vai começar a ter essa sintonia com o mundo espiritual e muita coisa que você vai estar lendo vai ser transmitida pelos espíritos que estão ao seu lado. Deste modo, está se conversando consigo mesmo, através da leitura. Com os recursos da telepatia, esse exercício vai se estendendo até chegar a ouvir, sem embaraço, os espíritos protetores ou os espíritos mentores que estão passando a mensagem, ou mesmo as conversações dos homens à distância. É uma faculdade inerente a todos os seres. Todos nós, seres humanos, temos a faculdade da mediunidade, temos a faculdade da telepatia. Compete desenvolvê-la com os recursos ao alcance de cada um. Muito treinamento, lógico. E para isso começar com a leitura sós, né? O trabalho que os homens fazem, de ondas e micro-ondas e outros processos mais sofisticados, é uma prova de que se pode transmitir os pensamentos aonde quer, onde que a gente desejar, sem as barreiras dos obstáculos da natureza, porque os pensamentos pertencem a outra fonte mais purificada, em se tratando de dimensões das coisas sutis. A ciência de telepatia entre os homens está esperando que eles reconheçam seus valores e passem a amar seus irmãos. Isso é importante. O amor, a caridade, o amor a todos, sem exceção. Limpando o ódio do coração, isso também é muito importante. E o orgulho, o egoísmo da sua vida, tem que limpar isso. A reforma íntima é um dos passos mais importantes que nós podemos dar. Tudo melhora por fora, à medida que se melhora por dentro da alma, lógico. Nossos pensamentos são forças divinas que podem nos trazer a paz na consciência. Eles podem nos fartar de coisas materiais, podem nos vestir e assegurar nosso equilíbrio em todos os corpos que nos servem pelos caminhos da vida. Olha, é bom que a gente se lembre que temos testemunhas espirituais que registram todos os nossos atos. Estamos falando desde o começo desse estudo. Nós temos uma infinidade de espíritos ao nosso redor. Muitos e muitos. Negar o que fazemos é complicar nossos destinos. Jesus veio nos ensinar também a pensar. Não é isso? Então nós temos que pensar. Pelos seus luminosos ensinamentos, mostrou-nos à luz do sol os seus mais puros sentimentos e as suas mais belas atitudes na sua passagem pela terra. Ora, vamos conhecer um pouco mais Jesus, vamos entender mais os ensinos dele. E através disso, vamos colocar nosso pensamento para o lado do bem, para o lado bom, né? Tudo que a gente possa pensar sempre em ajudar o próximo, sempre no amor aos nossos irmãos da terra. Quando a criatura se julga muito só, pensando que não deveria pensar, naquele momento de solidão, aquele momento que a gente está sozinho, e a gente começa a pensar coisas que não deveria de jeito nenhum,
A gente pode ter ao nosso redor, como nós falamos até agora, uma infinidade, uma multidão de espíritos ouvindo. Como se falasse pelos processos do verbo, como se a gente estivesse falando em voz alta. Nossos pensamentos nos mostram o que somos na realidade. Através dos pensamentos nossos, você pode começar a se julgar, a fazer uma ideia de quem você foi como espírito anterior a essa encarnação. Essas ideias que você tem quando você está pensando, através dos pensamentos, muitas delas são da nossa inferioridade de encarnações anteriores. Então muda isso, né? Faz a reforma disso. Começa a reforma íntima. Começa pelo pensamento. Quando estamos pensando, nós escrevemos no livro de Deus, que fica aberto para aqueles que sabem ler. Sim, tem um livro de Deus, nós temos um livro espiritual que tudo que a gente pensa está sendo escrito lá, né? E ele fica aberto para todos aqueles que sabem ler esse livro, ou seja, os espíritos, tanto os maus como os bons espíritos, logicamente, e os nossos protetores, nossos familiares, principalmente. Bom, terminamos aqui o nosso estudo sobre o pensamento. Espero que vocês estejam pensando um pouco mais agora naquilo que está ao seu redor. Pense um pouquinho mais com carinho, com amor, com caridade, de ajuda ao próximo. Vamos começar a mudar a nossa sintonia. Para mudar a nossa sintonia, começa pelo pensamento. Vamos começar a partir de agora. Ficou dúvidas? Ainda querem saber mais alguma coisa? Utilize nossos canais, WhatsApp, e-mail. Fiquem à vontade, falem com a gente. Nós teremos um imenso prazer em poder responder a vocês. Um grande abraço e todos fiquem com Deus. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Aliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.